Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Vivian é comerciante e mora no Rio Grande do Sul. Em 2024, ela precisou passar por uma cirurgia por conta de uma gravidez ectópica, ou seja, na trompa. Foi quando ela teve a sua EQM. E como ela mesma diz, ela era uma Vivian antes da cirurgia e agora é outra. Vamos entender por quê? Como temos feito, dividimos a entrevista em duas partes, ambas publicadas hoje. Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, pois isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. A gente teve uma pequena dificuldade técnica com o som, então por isso a gente pede para todos a compreensão e um esforço extra, pois vale muito a pena. Bom proveito! Vivian, bom dia, muito obrigado por você aceitar, compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência de quase morte. Peço por favor que você se apresente, nos diga o que você faz e onde você está falando e nos conte tudo, no maior detalhe que for possível, sobre a sua experiência. A palavra está com você, muito obrigado desde já. Bom dia, Carlos, é um prazer imenso estar podendo compartilhar minha experiência com esse canal. Meu nome é Vivian da Silva, eu tenho 43 anos, moro na cidade de Mariana Pimentel, sou gaúcha, no interior do Rio Grande do Sul. Bem, Carlos, a minha experiência, ela se deu no mês de julho de 2024, né? Há 10 anos atrás, eu iniciei o desejo de ser mãe novamente, né? Já que eu tenho uma filha já adulta, que já constituiu família, já tem uma netinha também, então ela tem a vida dela, e eu tenho um filho especial de 15 anos, o Lucas, que ele é autista não verbal. Então, esse desejo surgiu com a necessidade, né, do desenvolvimento dele, de poder estar tendo outro filho para poder estar se desenvolvendo juntamente com ele, fazer companhia, né, já que eu sabia que mais tarde a minha filha ia ter a própria vida. Então, desde o ano de 2014 que eu venho tentando uma nova gravidez. E no ano de 2016, eu tive uma gestação e eu tive uma perda, né, eu tive um aborto gestacional. E foi muito difícil para mim. Eu passei por um momento depressivo na época, né, de não aceitação dessa perda, porque era um desejo que eu tinha realmente de estar tendo outro filho, né? Então foi muito difícil essa perda para mim. Foi um aborto espontâneo que eu tive. Posteriormente, um ano depois, eu tive outra gestação, né? Só que dessa vez eu tive então uma gestação ectópica, que é uma gestação fora do útero, né? Uma gestação que não tem nenhuma possibilidade do feto se desenvolver e vir a nascer. Então, não existe nenhuma maneira de tratamento a não ser a interrupção da gestação. Quando eu peguei o teste de gravidez, fiquei muito feliz, né? Que novamente eu tinha tido uma oportunidade e iniciaram-se os exames, né? Para ver se estava tudo bem. E na primeira ecografia não foi constatado o embrião no útero, o que gerou um desconforto, né, da parte do médico, da minha também, já que eu já tinha tido uma perda. E o médico pediu para que eu realizasse uma nova ecografia em 15 dias, porque eu já teria que dar para visualizar o embrião no útero, né, com aquele tempo gestacional. Então, eu esperei esse prazo, fiz uma nova ecografia e, novamente, não foi constatado o embrião no útero. Ali já se iniciou uma desconfiança, né? O médico pediu alguns exames de sangue para acompanhar a evolução do beta-HCG, que é o hormônio gestacional, e pediu uma ecografia mais específica para ver as trompas, né? Se então não se tratava de uma gestação ectópica. Eu, na época, não sabia muito a respeito disso. Fiquei bem apreensiva quando comecei a pesquisar do que se tratava exatamente, também com medo, porque então tive a informação de que era de alto risco de morte materna, né, esse tipo de situação, e fui fazer ecografia na outra clínica, né, onde puderam visualizar as trompas, e realmente era uma gestação ectópica na trompa direita,
né? O embrião estava ali, já em formação, crescendo, e foi um desespero total, né? Quando eu tive esse diagnóstico e teria que, então, interromper a gestação. Para mim foi muito, muito, muito triste, muito traumático, né? Porque é mais complicado, né? Porque seria uma interrupção de um sonho e uma interrupção bem agressiva, né? Então, eu fui mandada para meu médico no hospital. Na época, eu morava em outra cidade. E chegando lá, ele avaliou e o tratamento definido foi a cirurgia. Só que naquele hospital não fariam cirurgias, então eu fui encaminhada para o hospital de Porto Alegre, para a Santa Casa de Porto Alegre, para poder, então, estar internando e realizando a cirurgia de retirada de trompa. Chegando lá, fiz novamente todos os exames, foi novamente constatada a gestação ectópica na trompa direita, fiquei internada para fazer alguns exames, e o médico, então, responsável pela obstetrícia, veio conversar comigo e falou que se eu tinha a intenção de ter outros filhos. Eu disse que sim, até porque eu sou uma pessoa que quando eu quero algo, eu não desisto, né? Eu sou bem persistente, tudo que eu quero na vida sempre foi assim. Só desisto quando realmente eu vejo que não dá. E eu falei que sim, que eu não ia desistir, que eu ia tentar novamente, né? E ele decidiram por preservar a minha trompa. Fizeram exames e viram que o método Metronidazole, que é um método injetável, que é uma injeção como se fosse uma quimioterapia, ia solucionar, né? Porque ela interrompe ali a formação das células para que o embrião não cresça mais e venha a ser absorvido pelo corpo. Então, eu acabei fazendo essa injeção, né? Não precisou o método tratamento cirúrgico. Eu fiz essa injeção e foi muito, muito complicado, porque posterior senti muitas dores, tive que hospitalizar para tomar morfina, senti dores muito intensas, e dores emocionais também, né, nem se fala, foi bem difícil também, mas aí passou, né, e eu segui a minha vida normalmente. E em 2022, há 2 anos atrás, depois de tantos anos, eu descobri novamente que eu estava grávida, né? Só que tem um detalhe, Carlos, que desculpa, eu esqueci de falar. Nessa próxima gestação agora, que foi a terceira perda que eu tive, que foi uma outra ectópica, logo quando eu descobri que eu estava grávida, em 2022, eu tive uma visão. Eu vi uma criança debaixo da janela do meu quarto. Eu vi. E isso até me alegrou de certa forma, né? Porque como eu sou uma pessoa muito ligada à espiritualidade, eu entendi como se fosse um sinal de que dessa vez daria certo. Então eu estava feliz com a situação. Mas eu sabia que, pelo fato de eu já ter tido uma gravidez ectópica, poderia novamente acontecer. Eu já estava consciente, ao menos, né, desse risco, o que não geraria um trauma tão grande dessa vez. Então, eu quis arriscar mesmo, né? E iniciou-se o mesmo processo de exames, ecografia, e só que logo depois que eu tive a constatação dessa terceira gestação, eu tive um sangramento. E aí eu fui ao hospital para fazer uma ecografia de emergência, e já foi constatada novamente outra ectópica. Então, eu sabia novamente, né, o que ia acontecer, que eu ia internar, que eu ia passar por uma avaliação. Então, eu fui exatamente para o mesmo hospital, o mesmo médico, até ele, Vivian, estou aqui de novo, tu não desiste? Eu disse, não, doutora, eu não desisto, eu sou brasileira, eu não desisto nunca. Daí ele disse, pois é, né, Vivian, então, vamos lá, né, vamos ter que resolver de novo essa situação, até te acho bem corajosa, né, tu tentada. Eu disse, não, eu não desisto, não vou desistir do meu milagre, eu falei para ele ainda, né. Daí tá, e foi feito todos os exames novamente e foi constatado, daí ele perguntou novamente, tu ainda vai continuar tentando? Por que a gente não retira essa trompa? É o melhor tratamento, tu não vai mais sofrer, tu não vai mais correr o risco de ter outra ectópica nessa trompa. Daí eu disse, não, doutor, eu já estou com 40 anos, 41 anos, e se eu tirar a trompa vai ser ainda mais difícil de eu conseguir engravidar novamente, né, só com uma trompa. Eu vou tentar de novo.
Daí ele disse, então tá, nós vamos fazer os exames, porque tem que fazer um exame para constatar que não há necessidade do método cirúrgico. Se eu tiver em risco, não tem como fazer injeção, eu tenho que fazer uma cirurgia de emergência. Só que eu não estava com hemorragia, eu não estava com a trompa muito dilatada, então eu poderia fazer o tratamento da injeção novamente. Fiz os exames, fiz a injeção, fiquei hospitalizada durante uns 8 dias, né? Nesse período, depois que a gente faz a injeção, a gente tem que ficar durante um bom tempo indo uma vez por semana até o hospital para repetir o beta-HCG, para ver se está tudo bem, porque enquanto o beta-HCG, que é o hormônio gestacional, não zerar, a paciente ainda corre risco de vida, a qualquer instante. Então, até o beta-HCG zerar, demora em torno de um mês e meio, que a gente tem que, não pode fazer movimentos bruscos, tem que ficar de repouso, porque o tempo todo se corre risco nesse método injetável, tem que cuidar bastante. Então, eu fui para casa, né, fiz o acompanhamento do beta-HCG semanal no hospital, ia toda semana no hospital, o que é um processo muito traumático, né, por quê? Porque a gente vai para fazer um beta-HCG de algo que a gente teve que interromper. E ali a gente se depara com as mães, com seus bebês, com as grávidas ganhando nenê, que a gente fica na ala obstétrica, né. Então, assim, emocionalmente, psicologicamente falando, é muito difícil. É realmente muito difícil. Então, passei todo esse processo mais uma vez no ano de 2022, meu beta-HCG zerou. Inclusive, era época de Natal e fim de ano, eu tive que ficar de repouso também. E encerrou a situação. De 2022 para cá, eu já não alimentava mais a esperança de ter uma nova gravidez, porque aí eu já estava com mais de 40 anos, já tinha tido, né, mais do que 2 perdas. Então, o médico falou que realmente seria muito difícil conseguir realmente, né. E, para minha surpresa, esse ano, né, em junho de 2024, eu não esperava, e fui fazer um teste de gravidez de farmácia e, para minha total surpresa, deu positivo. E depois de tudo que eu passei, né, Carlos, 3 perdas, eu já não me alegrei mais, né, com o resultado. Na minha cabeça era mais um risco que eu estava correndo, né, mais uma vez. Então, eu estava já bem mais consciente, eu não alimentei ilusão, eu não alimentei sentimentos frustrantes, assim, eu estava bem racional nessa última situação que teve agora esse ano. Então, até preparei a família, falei para a família, né, não fiquem muito felizes, digamos assim, não vamos comemorar, porque eu sei do risco que, né, que é altíssimo de ser realmente uma nova ectópica. E então eu fiz ecografia, né, como de costume, e não apareceu embrião novamente no útero. E naquele momento ali eu já sabia, né. Embora o médico tentasse me animar, não, Vivi, não vamos ser pessimistas, porque aconteceu das outras vezes, não quer dizer que vai acontecer de novo. Deu, ai, doutor, eu sei, né, mas eu sou bem consciente que eu sei que é. Porque existem várias diferenças, né, na gestação ectópica, o beta-HCG, ele não dobra como tem que dobrar na gestação normal, né, então eu já sabia tudo como é que era, e pela minha experiência, minhas outras experiências. Então, só que onde eu estou morando, aqui nessa cidade, é uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade muito pequena, é uma cidade rural, a 90 quilômetros de Porto Alegre, e aqui não tem hospital. Aqui só tem um posto de pronto atendimento, com médico, com enfermeiros, inclusive muito bom atendimento. Ambulâncias, então se o paciente ele chega ruim, ele tem o primeiro socorro ser encaminhado de ambulância para Porto Alegre, né? E isso dá 1 hora e pouco de viagem de ambulância. Eu vim para casa num sábado de tarde, final de mês de junho, início do mês de julho, e eu passei mal no sábado de tarde. Eu passei mal, eu fiquei tonta, fui tomar banho, minha pressão aumentou assim do nada, e eu chamei a ambulância.
né? Eu chamei a ambulância, eles vieram me pegar, me levaram para o ponto pronto atendimento aqui na cidade. O médico pediu para olhar meus exames de beta-HCG, minha ecografia. Aí eu disse, olha, doutor, eu tô com suspeita de gestação ectópica porque eu já tive outras e meu beta-HCG tá baixo e não foi visualizado o embrião no útero. Dele, não, realmente tu tá com suspeita mesmo. Eu vou te encaminhar para Porto Alegre porque é uma situação grave, né, de risco, se for mesmo, tem que ser logo tratado, né. Então eu fui levada de ambulância até Porto Alegre, a 90 quilômetros daqui. Cheguei lá, fui atendida pela mesma equipe novamente, né, da Santa Casa, equipe do Dr. Rodrigo, da obstetriz, e iniciou-se todos os exames novamente. Fiz uma ecografia novamente lá, onde não ficou definido como uma gestação ectópica, porque não era um embrião que foi visualizado. Era um aglomerado de células embrionais, não se formou um embrião. Então, eles ficaram um pouquinho confusos com o diagnóstico da ecografia e pediram para mim retornar na segunda-feira, porque era fim de semana, para não precisar ficar hospitalizada, pediram para retornar na segunda-feira para fazer uma ecografia mais avançada, né, onde dava para ver bem dentro da toma. Então, vim para casa, né, passei final de semana bem chateada, mas bem racional dessa vez. Passei final de semana, na segunda-feira, voltei para fazer ecografia, porque aqui eles levam, né, nós da cidade aqui, a Secretaria de Saúde leva a gente até Porto Alegre. Só que eu não tinha com quem deixar o meu filho. O meu esposo tinha que trabalhar, minha filha morava em outra cidade, eu não tenho parentes na cidade, né, nova na cidade, minha cunhada também tinha que trabalhar, e eu levei meu filho junto. Ele foi junto no hospital comigo para fazer o exame, né, a princípio seria só para fazer o exame. Chegando lá, fiz o exame de ecografia e foi diagnosticada uma gestação ectópica, mas sem embrião, né? Não foi laudado como um embrião, porque não se formou um embrião, se formou uma massa embrionária que estava crescendo e teria que ser interrompida. Então, o médico pediu para mim internar naquele momento, né, para ver o que fariam. Eu disse, olha, doutora, não tem como internar agora porque eu tenho que ir para casa levar meu filho, eu tive que trazer meu filho, eu tenho que levar ele, buscar a roupa e retornar ao hospital. Aí ele disse para mim, olha, nessa movimentação de tu tá para lá e para cá é arriscado, porque tu tá correndo o risco da tua trompa romper, né, e dar uma hemorragia. Mas eu não tinha outra alternativa, aí tive que voltei novamente para a cidade, arrumei minhas coisas, né, deixei meu filho com a minha filha, porque então meu esposo teria que ficar comigo no hospital, e organizei as coisas e fui até o hospital para internar. Só que o que acontece, Carlos? Tem muito trecho de estrada de chão, por ser uma cidade rural, e com muitos buracos, né? Então, dentro do carro, a gente sacode muito ali, né, naquele trecho ali de estrada de chão. E quando eu cheguei em Porto Alegre para internar, para ver o que fariam, o médico foi me avaliar para ver qual seria o tratamento, né, e ele perguntou, né, qual era a minha intenção daqui para frente. Eu disse, olha, doutor, eu realmente não tenho mais intenção, né, devido, já estou com 43 anos e tudo que aconteceu, mas eu gostaria de preservar minha trompa pelo fato de não precisar fazer uma cirurgia, porque eu tenho muito medo de cirurgia. Eu sempre tive uma certeza muito grande que se eu fizesse uma cirurgia, eu tinha certeza que ia acontecer alguma coisa. Provavelmente eu ia morrer. Tanto é que eu tenho pedra na vesícula já há um tempo e eu fui indicada para fazer cirurgia e eu não quis fazer, aguento as crises por medo, assim, um medo, e algo dentro de mim dizia que algo ia acontecer, eu tinha essa certeza. Então ele disse, não, então vamos fazer os exames, né, fizeram o beta-HCG, estava baixo, porque o beta-HCG precisa estar baixo para poder fazer a injeção, meus rins estavam funcionando bem, meu fígado também. Então, eu internei para fazer o tratamento injetável novamente, que é o que eu já tinha passado, né? Que é somente tomar injeção, deixar a trompa ali quietinha
e depois seguia a evolução do beta-HCG e ganha alta, né? Então eu estava internada ali para isso. Quando foi no outro dia, após a minha internação, isso era dia 7 de julho deste ano, o médico responsável pela obstetrícia desceu até o meu leito e veio conversar comigo. Ele disse assim: aí, Vivian, estou aqui de novo, eu não acredito que eu estou te vendo pela quarta vez. Eu disse: doutor, é aquela, né? A gente não desiste dos sonhos, né? E ele disse: Vivian, olha só, não vai ser possível fazer a injeção dessa vez, porque eu avaliei com mais atenção, a tua ecografia está de alto risco, né? E eu já estava também com sintomas estranhos, sabe, Carlos? Eu estava me sentindo fraca, eu estava me sentindo parecendo febril, assim, sabe? Eu não estava com dor, mas eu estava com sangramento já, e eu estava me sentindo bem estranha, assim, como a gente, quando fica com febre, a gente vai perdendo as forças, eu estava assim, só que eu não estava com febre. E eu não estava bem, eu sentia que tinha alguma coisa estranha que não tinha das outras vezes. E o médico disse assim: Vivian, nós vamos ter que fazer cirurgia porque eu não vou te dar injeção e te deixar, porque tu corre um risco alto de hemorragia e tu pode morrer no caminho de casa. Então nós vamos tirar a tua trompa, tu já teve 3 gestação ectópica, tu vai ter outra se tu manter a tua trompa, né? Aí quando ele falou que eu teria que fazer a cirurgia, eu me desesperei, porque, não, doutor, não, eu vou morrer. Daí ele disse: doutor, não vai morrer nada, doutor, não, vai dar tudo certo. Não, doutor, vai acontecer alguma coisa, eu sei, né? Ele disse: não, Vivian, vai acontecer se tu não fizer. Se tu não fizer, sim, vai acontecer. Então, isso foi pela manhã e a minha cirurgia, ela foi à noite, né? Então, eu tive, assim, algumas horas para me preparar psicologicamente, para preparar a família. A minha filha entrou em desespero também, né? Porque a gente sabia que a situação já, então, a partir daí já era mais delicada, né? Que quem tem conhecimento médico que gestação ectópica nesse nível, assim, ela é muito perigosa, né? Então, fiquei ali, né, orando, né, pedindo para Deus para que nada acontecesse, porque eu preciso cuidar do meu filho é especial, depende de mim, 100% em tudo, até porque ele não fala, né, então sou eu que mais entende ele. E eu só pensava no meu filho nessa hora, só pensava, eu tinha uma certeza que ia acontecer alguma coisa, eu tinha isso dentro de mim. E eu só pensava nele, porque a questão de eu ter outro filho era justamente para, quando eu não tivesse mais aqui, ele tivesse mais alguém para amparar ele, porque eu só tenho uma filha, né? E então eu sempre pensei: bom, eu vou ter outro filho para quando eu não estiver mais aqui, o Lucas ter um amparo, né? De mais pessoas. Então esse era o motivo de eu querer outro filho. Não era algo, não era um desejo meu de maternidade, porque eu já tive, né, a minha filha, e já tinha minha netinha também, que eu ajudei a criar. Então, esse desejo do meu coração era alguém para ser companheiro do Lucas, era para isso que eu queria ter outro filho. E então, para mim, aquilo ali foi muito complicado, Carlos, porque eu fiquei com medo, né, que além de não conseguir realizar essa vontade, eu pudesse não sair da sala de cirurgia. Então, eu entrei muito aflita para a sala de cirurgia. Então, a cirurgia, eu fui né, para a sala de cirurgia às 8 horas da noite e fui muito aflita, muito nervosa. Entrei para o bloco cirúrgico, meu esposo também ficou na sala de espera muito nervoso, minha filha estava inconsolável também, né? Porque, então, eu deixei algumas instruções para ela, burocráticas, assim, né? Eu disse: se acontecer alguma coisa comigo, tu faz isso, 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 porque é uma realidade, né, Carlos? A gente não sabe o que vai acontecer. E ela: mãe, pelo amor de Deus, não vai acontecer nada contigo. Eu disse: filha, mas eu tenho que te deixar consciente de tudo, porque eu não sei, a gente não sabe, né? Ainda mais na minha situação. E eu entrei para a sala de cirurgia muito aflita. Aí o médico começou a conversar comigo e ele disse: por que tu tá tão nervosa? Eu disse: doutora, eu sei que vai acontecer alguma coisa comigo, eu tô com muito medo. Ele disse: não, fica tranquila. Aí tentou me acalmar, né?
me explicou, olha, nós vamos te dar 2 anestesias, essa aqui é a RAC, essa daqui é a geral, tu vai ficar com sono, tu vai dormir, tu vai ficar inconsciente, tu não vai lembrar de nada, tu não vai ver nada, e quando tu acordar, tu já fica bem, já vai ter feito a cirurgia, né? Então, foi me dada a anestesia raquiana, que é a mesma que eu recebi nas cesarianas que eu fiz dos meus filhos, né, na coluna, e em seguida logo foi injetada a anestesia geral, né. Aí ele começou a falar comigo, perguntou quantos anos o Lucas tinha, e tentando me acalmar, eu fui tentando responder para ele, e conforme eu fui respondendo, eu fui vendo a minha voz parar, assim, como se fosse uma música que tu vai dando pausa aos poucos, assim, era uma cena mais ou menos parecida. Então, aquela anestesia, quando foi fazendo efeito, eu fui começando a apagar, e daqui a pouco não ouvi mais a voz dele. E aí começou, então, a minha experiência que eu tive, né? Então, Carlos, eu adormeci, né? Eu digamos que eu apaguei, e eu não sei quanto tempo se passou depois de que eu recebi anestesia, eu não tenho essa consciência, mas a partir de algum tempo eu me vi do lado do meu corpo, do lado esquerdo do meu corpo, e o meu corpo estava deitado na cama do lado direito. E eu conseguia ouvir o que os médicos falavam, eu conseguia ver ali o que eles estavam fazendo, eu ouvia eles falando, inclusive, da minha cicatriz, da minha cesárea, se tinha sido bem feita a minha cesárea, né, falando, e aí eles conversavam entre eles, assuntos que também não tinham nada a ver com a cirurgia. E nessa situação foi a experiência mais incrível que eu tive na minha vida, foi realmente incrível, porque então eu acordei, digamos assim, na verdade não foi um acordar como se a gente estivesse dormindo, né? A sensação é de como se eu tivesse mudado de cenário instantaneamente. Não foi um acordar fora do corpo, foi uma mudança de cenário instantânea. Então eu via toda a cena na minha frente, dos médicos conversando, fazendo a cirurgia, eu me via do meu lado direito, deitada, né, inconsciente, sendo operada, né, eu sentia uma sensação que foi a melhor sensação da minha vida, eu senti uma paz, é como se a gente pegasse, Carlos, todos os sentimentos bons que a gente sente aqui nessa vida, paz, amor, tranquilidade, amparo. Eu me sentia como se estivesse amparada, eu sentia como se eu tivesse sido cuidada, amada naquele tempo, confortada naquele momento. Eu sentia como se eu tivesse assim fechada num local só onde tivesse sentimentos bons. Era uma sensação muito boa de plenitude, e eu fiquei ali simplesmente observando o que estava acontecendo e, digamos, aproveitando aquelas sensações que eu estava tendo, que estava muito bom. Só que no meu lado esquerdo, eu percebia, eu não conseguia ver, eu não conseguia ter acesso ao outro lado, né? Somente ao lado direito, que era onde estava o meu corpo e onde estava acontecendo a cirurgia. E do meu lado esquerdo, eu não tinha visão do que estava acontecendo. Eu não podia ver se tinha algo, eu não conseguia visualizar. Mas eu conseguia sentir o que estava acontecendo do meu lado esquerdo, ao qual eu não tinha essa visão. E eu sentia que existia uma espécie de barreira, como se fosse um campo de energia ou algo assim, que estivesse impedindo que eu saísse dali e fosse adiante. Algo impedia que eu passasse daquele local e fosse para aquele lado que eu não estava enxergando. Eu sentia como se tivesse vários seres de mãos dadas formando uma barreira. Parece que impedindo de eu passar, mas eu não tinha essa vontade de tentar
sair dali ou de tentar ultrapassar essa barreira, mas era como se fosse uma proteção e uma segurança ao mesmo tempo. Eu sentia isso, sabe? Como se fosse várias energias ou vários seres ali impedindo ou me protegendo de que eu ultrapassasse para aquele lado, né? Então, eu fiquei bem consciente que eu não poderia sair dali, eu não poderia me movimentar por aquele outro lado, né? Eu aceitei, né? Porque eu, de alguma maneira, eu sabia que eu não poderia sair dali, né? E eu aceitei, então, ok, né? Não posso sair daqui, vou ficar aqui sentindo o que eu estou sentindo. Digamos, aproveitando aquela sensação boa que eu tinha, que era maravilhosa. Era tudo de bom, tudo que é de bom, assim, sabe? Que a gente pode sentir em vida. Amor, paz, tranquilidade. Tá tudo certo, tá tudo do jeito que tem que estar, não vai acontecer nada de errado. Então, todo aquele sentimento de angústia, de nervosismo que eu estava quando eu entrei no bloco cirúrgico, que eu estava com muito medo, né, de morrer, eu estava com muito medo de acontecer alguma coisa, nada disso eu sentia, nada. Não tinha nem sentimento negativo. Angústia, medo, apreensão, nada disso era uma leveza muito grande, era um vai ficar tudo bem muito grande, sabe? Era um amparo muito grande. Era um... eu não lembro, né? A gente não lembra de quando a gente estava no útero da nossa mãe, mas eu não sei porque eu faço essa associação de como se eu estivesse no útero da minha mãe, porque eu sentia todos os sentimentos bons, né? Eu me sentia muito protegida, muito amada. Eu sentia, sabe, muito amor naquele momento, muita paz. Eu nunca senti nada igual. A única coisa, digamos, negativa que eu senti naquele instante foi uma apreensão e um certo medo de que terminasse aquela situação. Eu não queria que acabasse a cirurgia, eu não queria sair daquilo que eu estava sentindo, eu não queria sair dali, eu queria ficar ali para sempre. Então, a cirurgia, na verdade, ela durou 4 horas, né? Devido às complicações, porque ela deveria ter durado 1 hora, 1 hora e pouco. Ela durou 4 horas e parece que durou 4 minutos no máximo, porque não existia uma sensação de tempo, sabe, Carlos? Aquela coisa, tá se passando o tempo, deve ter passado meia hora, deve ter demorado, faz tempo, sabe, que eu tô nessa situação. Isso não existia. Essa sensação de tempo não existiu. Parece que foi muito rápido, né? Então, eu fiquei ali aproveitando aquela situação, consciente de que eu não poderia me movimentar e sair dali, e percebendo, a um certo momento da cirurgia, os médicos ficando assim, meio que nervoso, porque a sensação de que fugiu do controle a situação. E eu vi que eles conversaram entre si ali, né, ligaram um aspirador para poder aspirar o sangue, porque então eu tinha uma hemorragia interna, né, a trompa se rompeu, e eles tiveram que aspirar, né, mas eu não tinha a mínima preocupação com isso. Eu sabia o que estava acontecendo, eu sabia que eu poderia morrer naquele momento, eu sabia disso, mas aquilo para mim não tinha a mínima importância. Eu não tinha... Eu só queria ficar ali, daquele jeito, sentindo o que eu estava sentindo. Era o que eu queria, até se demorasse, mais para mim melhor, sabe? Até eu brinco de falar para minha família, a vontade que eu tinha de perguntar para o médico se não tinha como operar alguma outra coisa ali para não terminar aquela cirurgia, para não sair dali, daquela situação. Porque estava perfeito, sabe? Estava muito bom aquilo que eu estava sentindo, muito bom mesmo. Então, Carlos, chegou o final da cirurgia, que era um momento que eu não queria, né, na consciência que eu estava tendo, era um momento que, é como se assim, ó, Carlos,
tu tivesse numa festa muito boa, que tu estivesse aproveitando, estivesse feliz, né? Numa situação que tu está muito feliz e aquela situação acaba instantaneamente, né? E aí tu fica aquele sentimento de pesar que terminou algo que estava bom. Então, aquela sensação que eu tinha. E terminou a cirurgia e eu não queria acordar, eu não queria sair dali. E eu via a enfermeira me sacudindo, eu conseguia sentir em mim, mesmo estando fora do corpo, a situação dela começar a bater no meu rosto, porque eu não acordava, né? Começava a me sacudir para mim acordar. E eu lembro que eu olhava para ela e pensava, não, mas eu não quero acordar, deixa, me esquece, né? Vai fazer outra coisa, me deixa quieto aqui, eu não quero acordar, não quero. E ela, vamos, começou a me sacudir mais forte, assim, sabe? Eu olhei, eu lembro que eu abri os olhos, assim, por muito pouco tempo, porque logo fechei de novo. E eu queria falar para ela, mas não conseguia, obviamente. Por que tu me acordou? Porque não me deixou onde eu estava, como eu estava brava, sabe? Eu estava muito irritada. Era uma irritação como se como se tivessem feito algo sério para mim, sabe? Eu fiquei realmente muito, muito irritada com aquilo de ter que acordar. E aí eu acordei, eu olhei para ela e fechei os olhos de novo. Mas eu fechei os olhos de novo, claro que eu estava assim bastante tonta com as anestesias, né? Eu estava muito fraca, eu perdi muito sangue. Inclusive eu tive que fazer depois um tratamento medicamentoso com bastante ferro por causa da questão do sangue e tal. Eu estava bastante fraca. E eu olhei para ela e eu fechei os olhos novamente. E eu estava tentando voltar à situação que eu estava. Eu queria dormir de novo para tentar voltar ali onde eu estava, né? E eu estava tentando e eu não conseguia. E isso foi me irritando, eu não consigo mais. E aí depois passou, eu dormi, aí efetivamente eu dormi mesmo, porque daí eu não lembro de nada. E continuei fiquei um tempo na sala de recuperação, né? Algumas horas, dormindo. E depois, lá na madrugada, me levaram para o quarto, para eu me recuperar no quarto, né? Aí eu fui acordando, né? Muito fraca, né? Com a cirurgia, tudo. Tive que tomar banho, foi bem difícil. Mas eu estava surpreendentemente calma. Depois de passar algo tão sério, que foi a pior de todas as situações que eu tive, de todas as gestações, foi a pior, porque eu, além de não tido a gestação, eu ainda perdi um órgão, né, e estava com muita dor. Então a cirurgia ela foi feita como se fosse uma cesariana, né, eles retiram a trompa e fecham a cesariana novamente. Estava com muita dor, estava fraca, eu não estava me sentindo surpreendentemente, eu não estava triste, eu não me sentia revoltada com a situação, eu não me sentia, digamos, abalada. Nas outras vezes eu me revoltei contra Deus, digamos assim, achava que era um absurdo o que Deus tinha feito comigo, me sentia vítima da vida, né, algo assim. E depois que eu fui para a sala de cirurgia, que eu tive, né, toda essa experiência, eu estava tranquila. Uma sensação de que estava tudo bem, era isso mesmo que tinha que acontecer, estava tudo sob controle, estava tudo certo. Eu estava super calma, super tranquila, não estava chorando, não estava desesperada como das outras vezes, estava super tranquila. Então, na manhã o médico veio, né? Ele faz a ronda ali para ver como estão os pacientes, né? Para ver como é que eu estava, olhar minha cirurgia e tal, prescrever as medicações. Então ele veio me avaliar, olhou minha cirurgia. E até então eu não tinha nenhuma informação da cirurgia, né? Como é que foi, como é que não foi e tal. Aí ele estava ali preenchendo o formulário. Aí eu falei assim para ele: pois é, doutora, o que houve na minha cirurgia? Deu alguma coisa errada? Porque vocês ligaram o aspirador e ficaram ali agitados, né?
e aspirando, e numa situação que não, né, que parece que fugiu do controle, aconteceu alguma coisa, e aí ele pegou e parou de escrever o que ele estava escrevendo, olhou para mim, assim, perplexo. Ele disse assim, tá, mas como que tu sabe que a gente estava te aspirando? Porque até então eu não fui para a sala de cirurgia com uma hemorragia interna. Só existia uma gestação ectópica e um risco, por isso que eu teria que fazer cirurgia, mas era só para retirar a trompa e deu, mais nada, né? Não existia um diagnóstico de hemorragia interna antes da cirurgia. E ele olhou para mim e disse, mas como é que tu sabe? Eu disse, eu vi, inclusive, eu vi vocês elogiando a cicatriz da minha cesárea, que tinha sido muito bem feita. E ele olhou para mim e disse, você deveria estar inconsciente. Como que tu viu? Eu disse, doutor, eu ouvi e vi. E ele ficou bem surpreso com isso, sabe? Mas ele não entrou em detalhes, não perguntou mais nada, mas eu vi que ele ficou bem surpreso, né? Depois disso, aí eu fiquei hospitalizada mais alguns dias, né, cara? E ganhei alta, eu vim para casa, me recuperei, graças a Deus deu tudo certo, mas eu entrei para a sala de cirurgia uma Vivian e saí outra pessoa lá de dentro. Acordei, mas não recomendo, porque estava muito bom, muito boa aquela situação. E se morrer é isso, é muito bom, não tem nada de ruim, nada. E isso acrescentou muito na minha vida, porque sumiu muitas coisas ruins que eu carregava, né, Carlos? Porque, assim, eu fui uma adolescente depressiva, eu tive alguns episódios de depressão durante a minha vida, até com situações graves, né, de atentar contra a minha própria vida, porque a vida toda, Carlos, eu me sentia... eu não gostava daqui, eu não gostava desse lugar, eu digo assim, aqui, sabe, o mundo, a terra, eu não gostava deste lugar, eu não gostava, eu me sentia sempre como se eu não estivesse no lugar certo, como se eu não fizesse parte disso aqui, desse mundo, como se eu me sentia sempre um peixe fora d'água, como se eu chorava muito de saudade de alguma coisa que eu não sabia o que era. Eu chorava muito, eu chorava porque eu pensava, eu tô com saudade de estar em algum lugar que eu não sei aonde é, eu não sei o que é, eu só sei que eu quero estar lá e eu não posso porque eu tô aqui. Então, eu sempre fui bastante depressiva, eu nunca aceitei a maldade das pessoas, eu sempre fui uma pessoa muito espiritualizada, eu sempre fui ligada à espiritualidade, eu sempre trabalhei com a espiritualidade também, para ajudar as pessoas também, trabalho voluntário, né? Então, eu sempre prezei muito pela bondade do ser humano, e as coisas ruins que aconteciam sempre me abalavam muito, né? Tanto é que eu não tenho televisão aberta na minha casa, já fazem quase 15 anos que eu não posso assistir noticiário, porque eu passo mal. Se eu vejo notícias ruins, assim, eu me sinto muito mal, né? Então, essa não aceitação que eu tinha da minha existência era muito grande. Eu não me aceitava, não que eu não me aceitava como ser humano, eu não aceitava a minha existência aqui, porque parecia que eu não estava no lugar certo. Então, eu carregava muitos traumas, eu carregava muita angústia, eu sentia muita angústia, eu sentia tristeza sem motivo, eu queria ir embora daqui, eu sentia que isso aqui sabe, não era para mim. E esse sentimento de angústia, de tristeza que eu tinha, nunca mais eu senti depois da cirurgia. Eu não sinto mais que eu esteja no lugar errado, eu não sinto mais que eu não leve a vida que eu tivesse que levar, né? Porque isso era uma questão muito difícil todos os dias quando eu acordava, né? Com relação ao Lucas e ao meu filho, só quem é mãe especial sabe o quanto é difícil, né? Viver, fazer a criança viver nesse mundo, até porque autista é muito
específico, né? Eles têm um mundinho deles, né? Então, para mim, eu me sentia... A sensação que eu tinha era que Deus não havia sido justo e generoso comigo, eu tendo um filho especial, porque eu sabia que ia ser muito diferente. Eu sabia que ele ia depender de mim para sempre. Ele não fala, e é muito difícil para uma mãe passar a vida sem ouvir a voz do filho, sem saber o que ele sente, sem saber o que ele pensa. Quando ele está com uma dor, eu tenho que descobrir o que ele está sentindo, porque ele não fala. Então, eu saber que ele não ia viver uma vida normalmente, eu saber que eu não ia ver ele se formar, eu saber que eu não ia ver ele tendo uma família, né? Então, para mim, isso causava uma tristeza, uma frustração sem tamanho dentro de mim. Eu me sentia fracassada, eu me sentia, sabe, eu nunca demonstrei isso, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre fui muito forte com as coisas que me aconteciam, né, mas eu nunca exteriorizei isso. O meu filho, ele foi criado com muito amor. Quem conhece a gente, eu sempre falo isso, ele é uma criança extremamente doce, extremamente amoroso, ele não dá trabalho algum, ele é uma bênção, né, dentro das limitações dele, porque eu sempre dei muito, 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 muito amor, muito carinho, nós sempre para ele, né. Então ele é autista, mas ele é muito tranquilo. Sempre desde pequeno, eu já, assim que eu tive o diagnóstico dele, eu já desde um aninho e pouco, já comecei com a jornada das terapias, das intervenções, né, tudo que eu podia fazer para ele viver melhor, eu sempre fiz, sempre fui de lutar, briguei muito por ele também, sempre lutando, sabe, sempre tendo que ser forte, mas eu carregava isso dentro de mim, sabe, às vezes batia um cansaço, batia um sentimento de derrota, de frustração, sabe, que muito grande. Então eu tinha vários episódios depressivos durante o tempo, que eu me abalava e ficava até de cama, né? E depois que aconteceu isso, hoje eu tenho, me abriu algo, alguma conexão dentro de mim, que foi depois que eu passei por isso, que me dá todas as respostas. Eu não tenho mais um será dentro de mim. Será que, se fosse assim, seria diferente? Todas as minhas dúvidas, assim, elas são imediatamente respondidas dentro de mim, dentro do meu coração, dentro da minha mente. Hoje eu olho para ele, eu agradeço a cada segundo. Eu já era muito carinhosa com ele, agora eu sou bem mais, né? E eu abraço muito, beijo ele. Eu agradeço muito por ele ser especial, porque hoje eu sinto que é o que eu me propus, né? Vir para esse mundo. Era o que eu precisava prestar para ele, né? Esse amor, esse carinho, tudo. E a partir daquele momento que eu senti todo aquele amor e aquela segurança no momento da minha cirurgia, agora a minha concepção de mãe especial mudou. Hoje eu olho para ele como se ele fosse um presente na minha vida. Ele é como se fosse uma luz na minha vida. Eu só preciso amar, cuidar dele. É muito fácil ser mãe assim, sabe, Carlos? É muito fácil, tu só tem que amar. É uma experiência de ser mãe muito fácil para mim, né? O que era muito difícil para mim antes da experiência se tornou muito fácil, Carlos. Eu não preciso, cuidar e amar, proteger e amar, deixar seguro e amar, prover o que ele precisa, o que ele necessita e amar. Então, hoje eu olho para ele e eu vejo como se ele fosse eu
naquele momento, naquela experiência. Como se Deus tivesse, a espiritualidade, né, tivesse cuidando de mim do mesmo jeito que eu cuido dele, que eu tenho que cuidar dele. Então, é como se eu fosse igual a ele. Não, naquele momento não existia separação. O que eu senti naquele momento é como se eu tivesse num todo, dissolvida em algo muito grande, e também aquele todo também tivesse dentro de mim. E era um todo de amor, de paz, de aceitação, de perdão, de alegria, todos os sentimentos bons possíveis eu senti naquele momento. E eu trouxe um pouco disso para a minha vida hoje. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Vivian, você vai amar. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?